como é que você está apresentando o Partido da Pátria Livre no povo de Várzea Grande? É um partido novo, né? É um partido novo. Na verdade, os integrantes do partido é do antigo MR8, né? Já vem de longa data, né? Nós temos um projeto para o país, um projeto de desenvolvimento nacional, né? Da defesa nacional. Nós defendemos que tem que abrir espaço para a empresa nacional, que se invista em educação pública, se invista em saúde, né? E que o país, que a nação esteja a serviço do seu povo, não a serviço de meia dúzia, né? Então o país precisa democratizar, fazer uma reforma política, ter o financiamento público de campanha, né? Para que todos os partidos tenham o mesmo espaço. O que está acontecendo hoje a nível nacional em relação à questão do caso Carlinhos Cachoeira, do próprio Mensalão, foi porque, com a Constituição de 88, era para ter, de 86, era para ter feito em seguida a reforma política, que não aconteceu. E essa reforma política é onde todos os partidos perecem por isso. Então a própria democracia em si, a própria república carece disso, porque aí você tem, como não tem legalizado a questão do financiamento público, setores da iniciativa privada, de empresários, de empreiteiros e de pessoas que acabam comprometendo o orçamento dos governos e das prefeituras no país inteiro. Você tem uma ideia, eu fui presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Várzea Grande e nós apoiamos a eleição do Murilo. E em seguida eu entreguei o cargo de confiança que tinha e fui para presidente do Sindicato de Servidores. Quando me deparei, a prefeitura não tinha 10 milhões de recolhimento da Previdência dos servidores. Cobramos do prefeito, participamos do Conselho Curador da Previvag, da Previdência, e nessa pressão que nós fizemos com a mudança e com o Conselho atuante, o prefeito recolheu, hoje tem 50 milhões na Previdência. Então, quer dizer, isso aí é o que acontece no país inteiro. Você imagina aquelas prefeituras do Nordeste onde não tem uma atuação de um movimento sindical forte, de cobrança. Então, essas coisas do país que precisa estar sendo colocada. Então, a reforma política seria ideal nesse momento. Então, você assim apresenta o PPL. E você? Quais são as suas credenciais, Edson, para ser prefeito de Várzea Grande? Olha, eu venho de longe, né? Já fui candidato a prefeito em Várzea Grande em 88 pelo PT, né? Na época difícil, é como se enfrentasse um paredão de aço, né? Na época, e nós conseguimos colocar essa posição da organização de movimentos sociais, discutir com a sociedade que é preciso uma mudança. Naquele momento era difícil, hoje a população já amadureceu e existe um sentimento de mudança. Esse sentimento de mudança está em curso, já aprovado nas eleições passadas, que o povo quer mudança e continua querendo mudança. Então está aberto para um novo horizonte, um novo divisor de águas está sendo colocado em Várzea Grande. Então o povo não quer mais o velho, quer o novo. E eu sou o novo, com a política nova, né, para mudar a Várzea Grande, que está aí num abandono, né, num caos, que se encontra onde... Você tem uma ideia, não é, Norte? Na saúde, só existe 9 PSF. Pelo tamanho do município, pelo número de habitantes, era para ter uns 60 PSF, que é o Programa de Saúde da Família. Você tem uma ideia, nós não temos 100 leitos hospitalares em Várzea Grande. É uma cidade totalmente abandonada, a população carente, sofrendo de tudo, totalmente abandonada. Então, em todos os sentidos, uma cidade que tinha uma vocação industrial se parou no tempo. O foco foi para outras regiões do estado e Várzea Grande virou uma cidade dormitória. A gente precisa reativar isso. A Várzea Grande, para você ter uma ideia, ela não tem uma secretaria de cultura, não tem uma fundação cultural. A gente quer fomentar a cultura, porque Várzea Grande é uma das cidades mais violentas do mundo. Para você ter uma ideia, em 2010 foram 8.600 assassinatos de jovens e adolescentes no Brasil. A Grande Cuiabá contribuiu por ano por 360, 380 jovens assassinatos por arma de fogo e arma branca em Várzea Grande, e na Grande Cuiabá.
E Várzea Grande, há mês que ela era mais violenta que Cuiabá. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos criar a Secretaria de Cultura, uma fundação cultural que vai fomentar a indústria do cinema, criar o cinema, um teatro municipal, música, dança, festivais de música, festivais da canção, festivais de teatro, né? E que coloque o artesanato, a fotografia, as artes plásticas, né? Então, isso aí, esse movimento cultural para fazer uma revolução cultural, porque a cultura e a educação tem que estar colados junto. E a Várzea Grande precisa disso, ela precisa fomentar isso. Você esteve no PT, hoje está no PPL. Como é que tem sido, como é que foi a sua caminhada partidária nesse período? Por que você saiu do PT e essas novas opções? Sim, eu saí do PT, na época, nós avaliamos que era preciso juntar outras forças políticas, né? Nós migramos para o PDT, aí participando do processo lá em Várzea Grande, daí eu fui embora, fui para... Você saiu da região? Saí daqui, fui para o Acre, lá eu me filiei ao PSB, fui secretário-geral do PSB, ajudamos o Jorge Viana a ganhar as eleições no Acre, houve uma mudança política no Acre. Depois eu retornei para Mato Grosso, né, Várzea Grande, e fui para o PCdoB. Aí do PCdoB eu saí, e aí com o surgimento do Partido Pátria Livre, nós optamos pelo PPL. Em Mato Grosso, em todo o Brasil afora, os partidos pequenos sempre têm essa mácula, essa suspeição, os partidos nanicos, partido para fazer acerto, partido para funcionar como laranja. Você não tem. Como é que você responde a essas queimações que muitas vezes acontecem? Você vai ter uma participação verdadeira ou você corre risco de ficar atrelado a algum outro projeto maior? O nosso projeto é um projeto de poder. Eu quero ser o prefeito de Várzea Grande. Esse é um sonho que eu tenho, essa é uma vontade política, né? Nós estamos participando para valer das eleições, queremos ganhar as eleições, queremos fazer a diferença em Várzea Grande, né? Então, sou candidato para valer. O nosso partido, o PPL, é um partido que tem um projeto de poder. Estamos diferentes, não tem um projeto pessoal, mas é um projeto de poder. O PPL tem esse projeto de poder, tanto que nós estamos participando em vários lugares do Brasil com candidatura majoritária. Cuiabá, Várzea Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Estamos participando de todas as eleições, mostrando a nossa cara e o nosso projeto político. Essa semana aí houve um ruído na sua campanha que estaria sendo impugnada em registro. Como é que os eleitores podem ficar tranquilos da sua participação na disputa? A candidatura não foi impugnada, a candidatura foi inferida pelo juiz por conta da prestação de contas. Nós apresentamos em tempo hábil e existe... a primeira prestação de contas? A prestação de contas de eleições passadas. Sua, pessoal? É isso. Então, ainda do PCdoB? Ainda do PCdoB. Só que aí o juiz entendeu diferente, que existe entendimento do TSE, do ministro Dias Toffoli e tal. Nós recorremos ao Egrégio Tribunal Eleitoral, TRE, e esperamos que os desembargadores façam justiça, né? A candidatura continua e vamos para frente. Como é que você se apresenta em relação aos outros candidatos? Você se apresenta como o novo, o transformador? Por que você não conseguiu agregar outras forças assim em termos de coligação? Você está sozinho? O partido saiu com a candidatura só por causa... Nós conversamos com todas as forças, conversamos com o Pedro Táxi, com o PDT, vimos conversando um tempo com o PDT, e queremos que o PDT tome uma posição, que o PDT não lançou candidato. Até hoje não definiu? Não. Eles lançaram só candidatura proporcional, mas não definiram como majoritário. Eu quero que o Pedro Táxi defina, tome uma posição política em Várzea Grande. Acho que ele tem que tomar uma posição, ele, como senador da República, tem que tomar uma posição. Espero que eles possam vir a nos apoiar. Esse que nós somos o novo, nós somos o diferente do que está lá. O que está lá são as 3 candidaturas que já estavam no poder. Vocês sabem que a candidatura da Lucimar é a candidatura do antigo, que está lá há mais de 40 anos,
o Alas, que veio do DEM, no mesmo grupo, e o Tião, que está aí, esse desastre, ele o desastre como prefeito, uma gestão que você era, veio desse grupo que tinha de manhã você tinha um prefeito, à tarde o outro, à noite o outro. Então essa salada política que estava em Várzea Grande demonstrou a falta de gestão, a falta de um projeto político para Várzea Grande. Então esses aí não tem um projeto. Nós temos um projeto de poder, nós temos um projeto para geração de emprego, nós temos um projeto para industrialização. Para você ter uma ideia, o governo da presidente Dilma tem um BNDES mais de 260 bilhões para ser investido na industrialização, na geração de emprego. Nós não temos um projeto. E nós, em Várzea Grande, como candidato, nós temos um projeto de industrialização para aquela região ali que vai do Trevo Largato até a Jangada, trazer as indústrias têxtil, indústria de calçado, indústria de couro, para quê? Gerar receita e gerar emprego. Isso nós vamos trabalhar em cima disso. Tudo que acontece em Várzea Grande, a gente ouve sempre falar, é culpa dos campos, deu uma análise, sempre. Como é que você acha, por que você acha então que a Lucimar começa a campanha pontificando? O povo não pensa como esses analistas, que os campos seriam um peso na cidade? Ou é só essa coisa do cavalo paraguaio, ela só está se desenhando nisso, mas depois vai perder substância? Eu vejo que a política, eles já passaram pelo poder. Várias vezes? Várias vezes. Eu vejo que é o momento de deixarem o poder para outras pessoas participarem. Nós não podemos ficar eternamente só um grupo comandando o poder na cidade. Então a população precisa, a própria democracia, ela precisa se oxigenar. Para ela oxigenar, ela precisa de que novas lideranças possam ser despontadas e possam ocupar o poder político. Há alguns meses atrás, o jornalista Onofre causou polêmica quando ele disse que Várzea Grande é um favelão. E é um favelão porque é desgovernada, a sua elite não só se preocupa em faturar para ela mesma, enquanto a cidade, vai... Oi. Alô? Oi, Nome? Que hora? Reunião ou entrevista? Ah, tudo bem. Então tá jóia. Eu estou dando uma entrevista aqui, daqui a pouco eu ligo para você. Peraí, daqui a pouco eu ligo para você. Ele está em Santo Antônio, ele está indo para lá daqui a pouco. Você ir para lá, tá bom? Vamos lá, continuar, desculpa aí. Não, tudo bem. Então tem essa posição do Onofre, que é a favela, muito por culpa da sua liderança. Você acompanhou esse debate, você leu esse artigo do Onofre, o que você achou e o que você responde a isso? Como superar essa situação? Olha, primeiro vamos colocar um ponto nessa questão que foi colocada por Onofre. A Várzea Grande, ela sempre foi uma cidade que seria o portal da Amazônia. A porta para a Amazônia começava em Várzea Grande. A porta para o Pantanal em Várzea Grande. Só que houve um abandono do próprio poder. Pra você ter uma ideia, se construíram alguns núcleos habitacionais agora, e as indústrias, o Gloss, por exemplo, a Cristal, por exemplo, foram para Rondonópolis. Outros setores da economia foram para outras regiões. Então não houve investimento aqui. E abandono, viraram as costas, não houve investimento. Agora você tem uma ideia, agora que está saiu, por exemplo, você viu agora que está nessa questão da Copa do Mundo, que está chegando, que está tendo na mobilidade urbana, que está tendo uma mudança. Mas a cidade, por si só, ela ficou abandonada. Para você ter uma ideia, não resolveu o problema da água na Várzea Grande. Os lares de Várzea Grande não tem água. Só 12% da cidade é assistida pelo rede de esgoto. O transporte é caótico.
Você tem uma ideia, a pessoa que mora no Mapim, mora lá no Jardim Glória, ele tem que pegar 3 condução, 3 ônibus para ele trabalhar lá no Postó. Então é um absurdo. Então não tem um sistema de transporte alternativo, não tem um transporte para as pessoas portadoras de necessidade, entendeu? Então tem que quebrar esse monopólio do transporte coletivo, abrir ele para outros setores da economia, para que outros empresários possam participar também, né, desse vez da questão do transporte. Precisa se investir na saúde. A Várzea Grande, por exemplo, as UPAs, precisa ampliar as UPAs, precisa criar mais 7 UPAs em Várzea Grande, precisa ampliar o PSF para 60, de 9 para ir para 64 anos, que nós queremos fazer isso. Agora, a Várzea Grande, pelo abandono que está, a falta de infraestrutura, as ruas não são asfaltadas, os bairros são abandonados. Para você ter uma ideia, a cidade vive hoje um apagão. Há mais de 3 meses não tem a empresa responsável para trocar as lâmpadas dos bairros, a cidade está numa escuridão. Precisa resolver isso também. Então, concordo com um ponto que ele coloca, que se a gente não se cuidar, ela vai ficar uma cidade marginalizada, como está marginalizada como o favelão. Sempre dependente de Cuiabá. Sempre dependente de Cuiabá. Então, o que nós precisamos fazer? Ter um choque de gestão. Então, um governo que vá fazer a diferença, que vá fazer os investimentos que precisa. Primeiro, nós temos que colocar alguns pontos importantes. É a questão da educação. As escolas municipais não podem continuar fechadas. Então tem que abrir a escola, o ensino de jovens e adultos, o EJA, para as pessoas que não sabem. Porque, por exemplo, para você ter uma ideia, Mark, 22% da população brasileira são analfabetas, não sabem ler nem escrever. Precisamos ensinar essa população a ler e escrever. Por quê? Para que eles possam saber orientar melhor os seus filhos. Quantos jovens estão sendo perdidos aí no mundo das drogas, sendo cooptados pelos traficantes, entendeu? Então, precisa abrir a escola para a comunidade, funcionar o ensino de jovens e adultos, ter um projeto na área de esporte, um projeto da cultura, um projeto que coloque a cidade. Lazer não tem, por exemplo, nós temos que construir praças públicas, áreas de lazer na cidade, outros florestais, entendeu? Ter a reurbanização da cidade. Acho que você, na política no próprio plano diretor da cidade, você já elencar prioridades da cidade. Então, você tem que redimensionar até a questão da urbanização da cidade. Então, como que vai se dar esse projeto da urbanização? Quer dizer, uma coisa que ele não resolveu o problema do esgoto, não resolveu o problema da água. Como é que você pode atrair investimentos na área de construção, na própria construção civil? Tem, por exemplo, o setor de construtoras que preferem investir em Cuiabá do que investir em Várzea Grande, em função da péssima e da precária infraestrutura da cidade. Quando se fala em problemas, seja em Cuiabá, seja em Várzea Grande, se destaca sempre a questão da saúde, né? Aquele negócio de pronto-socorro, do bom atendimento, da pessoa deitada pelo chão. Você tem pensado em soluções para essa situação? Primeiro é o seguinte, vamos ter que aumentar o leito hospitalar, que para cada 1000 habitantes você tem que ter 2 leitos hospitalar. Várzea Grande não tem 100. Criar mais hospitais públicos, ampliar os leitos, ampliar as UPAs, né? Ampliar o PSF. Por exemplo, para cada 4.000 habitantes você tem que ter um PSF. Várzea Grande só tem 9. Era só 12% da população é assistida pela saúde hoje. Nós precisamos chegar de 80% a 100% em 4 anos. Por quê? Com isso você vai diminuir as doenças. Pra você ter uma ideia, Mark, uma doença de 2.000 anos isso existe em Várzea Grande, que é a hanseníase. Não conseguiram ainda eliminar a hanseníase. Então, Várzea Grande tem hanseníase, que precisamos resolver isso. Isso é questão da pobreza e da miséria. Então, tem muitas famílias que não são assistidas. Na ponta, a saúde não chega. Se os programas da saúde da família, o PSF, chegassem
a toda a população, nós com certeza teríamos, a população, ela não estaria tão doente como está hoje. Então isso aí é uma questão de saúde pública que não colocaram como prioridade. Os gestores só pensaram no seu umbigo, esqueceram que a política é o coletivo. O sentimento mais nobre da relação humana é a política, mas a política com P maiúsculo, ela é o coletivo. A pessoa que faz política, o oitavo gestor, é um gestor que pensa só no seu umbigo, ele não está fazendo a política adequada. Está entendendo? Então a política em si só, a gestão é para o coletivo, é para as pessoas que pagam seus impostos e tem que ser devolvida com serviço, com trabalho. Entendeu? É isso que nós temos que ter como prioridade. Entendeu? Por exemplo, o servidor público, se ele paga o seu salário, desconta o seu salário, tem que recolher-se na Previdência. O gestor tem que recolher. Tem que fazer um plano de carreira para os médicos. Os médicos, vira e mexe, entram em greve porque não tem um plano de carreira, um PCCS para eles. Tem que valorizar o profissional, o médico, o enfermeiro, o auxiliar, né, o dentista, tudo isso tem que ser valorizado, a parte humana, né? É a parte humana a gente tem que pensar, né? Então isso aí nós temos um projeto de fazer um plano de carreira para os servidores e cortar, né, com a Várzea Grande hoje está com uma dívida de 300 milhões de reais, e um dos cortes seriam 50% dos cargos comissionados será para servidores de carreira. Nós vamos acabar com esse apadrinhamento, né, político, porque o servidor de carreira fica mais barato o custo para o gestor. Por exemplo, se ele paga um cara comissionado, um cara que não tem vínculo, não é efetivo, a conta dele no INSS é 20%, enquanto que no Previvag seria 11%. Então o município economizaria 9%. Né? Então isso aí já ajudaria também. Né? Outra área, falando de saúde, outra área sempre problemática é do transporte urbano, né? Ainda mais de uma cidade como você mesmo documentou aí, depende muito da pessoa que está saindo de Várzea Grande para vir trabalhar e estudar, e até para vir no shopping aqui em Cuiabá. Várzea Grande tem aquele problema, lá não tem transporte alternativo, né? Só não tem, deixaram de ter. Não o que você pensou ou está pensando em relação dessa realidade aí para mudá-la em benefício da população? Nós queremos colocar transporte alternativo também, colocar vans, abrir a concessão para vans instalarem, quebrar a concessão para que outras empresas possam se instalar em Várzea Grande, acho que vamos fechar aquele terminal rodoviário, fechar aquele terminal ali, mas colocar um sistema de transporte. Não, fechar o terminal André Maggi, e aonde um sistema de transporte, onde a pessoa sai do seu bairro e já vai para o seu destino com um sistema de cartão. Então ele já interligar, então sentar com o prefeito de Cuiabá junto e definir em conjunto uma política de transporte para a região metropolitana. Então não dá para você fazer só transporte só em Várzea Grande, em si fechar só em Várzea Grande, mas sentar numa região metropolitana, definir uma política da região metropolitana, que aí tanto pessoas que moram em Cuiabá e trabalham em Várzea Grande, como pessoas que moram em Várzea Grande e trabalham em Cuiabá. Então isso seria fazer essa conexão, né, para facilitar a vida da população, do usuário que depende do transporte coletivo. E essa população de Várzea Grande que se desloca atrás de emprego em Cuiabá, o que fazer para fixar mais a população, abrir novos horizontes para a juventude, para os jovens ali trabalharem perto de onde residem? Uma das coisas é a gente, primeiro, definir prioridade, fazer projetos para instalar novas indústrias, sentar com a Federação das Indústrias do Mato Grosso, de São Paulo, com a Confederação Nacional das Indústrias, sentar com o pessoal do comércio comercial, com a maçonaria, e definir uma política para a cidade. Nós precisamos dar emprego para esse jovem. Não pode mais, por exemplo, a cidade não gerar emprego, dar ocupação para esse jovem, ensino profissionalizante. Vai começar desde a base. Eu acho que começa pela questão da educação.
Nós temos que priorizar a educação infantil, aumentar as creches em Várzea Grande para que a mãe possa trabalhar para ajudar no sustento e também colocar alguns valores importantes na nossa sociedade. Uma das coisas, por exemplo, que o nosso partido coloca é a questão de perdendo algumas referências, por exemplo, o amor à pátria. O próprio jovem tem perdido essas referências, né, entendeu? Então, o amor à pátria, a família, e a própria educação ser uma responsabilidade mútua do Estado e das famílias. Então, os pais têm que ter responsabilidade nisso também. Então, isso a gente quer trabalhar de forma conjunta. Nessa eleição, a grande novidade aí, em termos de moralização do pleito é a implantação aí da lei da ficha limpa, muita gente foi depurada e tal. Mas existe sempre aquele negócio, né? O poder econômico tentando consolidar e conquistar votos com base nessa sua força do dinheiro. Como é que você vê a população de Várzea Grande em relação a essas conquistas? Você ainda teme que exista compra de voto, que o povo possa ser conduzido como gado à urna? Eu acredito que o povo, ele é um povo sábio, um povo que está sabendo avaliar. E o que a gente anda, pelo que a gente está conversando e sentindo, o movimento que estamos sentindo nas ruas, é que o povo tem um sentimento de mudança, né? Então aquela ideia de você falar de que as pessoas vão sendo conduzidas pelo... Acho que não, acho que o povo está num processo de mudança. Hoje tem novas mídias, eles estão lendo mais, tem mais acesso à informação e à medida que vai passando, nós já estamos hoje, cada eleição, as pessoas conseguem ter uma visão diferenciada, e essa visão diferenciada faz com que o próprio processo eleitoral, as pessoas conseguem separar o joio do trigo e vai saber eleger os seus melhores representantes. O poder econômico é latente, é forte, né? Isso joga pesado, vem com força, mas eu tenho certeza que para a candidatura majoritária a população da Várzea Grande vai saber escolher, né? Eu vejo isso, que eles estão amadurecendo. De 88 para cá, 24 anos atrás, eu sinto isso. Há 24 anos era uma realidade, hoje é outra. Então eu vejo que esse sentimento de mudança vai promover em Várzea Grande uma grande mudança política, né, que vai mudar até o tabuleiro político do Mato Grosso. Eu vejo que é possível acontecer isso. Então essa coisa do dinheiro, do poder econômico, vai estar forte, mas não vai influenciar a decisão do povo, porque o povo vai ser sábio, no dia 7 de outubro vai saber escolher o candidato que melhor representa os seus interesses. Né? E a estrutura da sua campanha? Você está falando que o povo é sábio e tal. Você já começou a campanha há alguns dias, você está conseguindo chegar no eleitor, está conseguindo rivalizar com as outras campanhas em termos de apresentação para quem vota em Várzea Grande? Você tem estrutura, tem material, tem companheiros na rua? Olha, é uma dificuldade muito grande, né? A gente tem dificuldade por causa da questão econômica. Se existisse financiamento público de campanha, a realidade seria outra. Mas como não tem, a gente tem que, não tem cão, caça com gato. E nós temos que ir com dificuldade, com alguns voluntários, algumas pessoas que estão pedindo o voto, né? Nós não temos povo na rua, nós não estamos tendo contratado ninguém, é só militante, é pessoas que estão aderindo à campanha. Quantos candidatos a vereadores? Nós temos 7 candidatos a vereadores, né? Conseguimos agregar, é muito difícil, com uma dificuldade muito grande, né? Na hora H a gente estava conversando com vários partidos, mas de acordo, eu não sei o que acontece, porque o pessoal vê primeiro o econômico, não vê o político. A gente tem que enxergar o político primeiro. Então o povo quer se levar ao político, né? E muitos dos partidos acabam vendo isso e acabaram aderindo a outras coligações, inclusive, e depois reclamaram. Tem setor partido grande aí que podia ter candidato a prefeito, foram na onda aí, achando que ia conseguir alguma coisa, não conseguiram nada, estão ali decepcionando, antes devia ter ido com você para prefeito e tal. A gente sente isso, né? Não, mas o que eu vejo é que nós estamos apostando no horário eleitoral.
Acho que o horário eleitoral vai fazer a diferença. O povo vai conseguir, nós vamos conseguir chegar no horário eleitoral, na televisão, mesmo porque a TV vai ser e outras mídias, a Gazeta, a Gazeta, mas outras mídias também a gente está chegando, através dos sites, dos jornais e tudo, a gente está participando desse processo. Você planejou, especulou o seu gasto em torno de quanto? Olha, nós apresentamos lá como previsão de gasto de R$1 milhão, mas isso para satisfazer a questão da lei, né? A gente tem que... até R$1 milhão. Até R$1 milhão, mas não conseguimos ainda, né? Estamos com dificuldade para conseguir o dinheiro para pagar o programa de televisão. E a gente quanto é que está esse gasto aí? Esse custo é pequeno, né? Mas estamos... Graça que falou que ele conseguiu, o mínimo que ele conseguiu era 300 mil, né? Lá foi menor? Lá é bem menor ainda, bem menor, porque nós não estamos conseguindo, né? Estamos com dificuldade ainda, mas temos certeza que vamos conseguir levar as propostas, né? Para todos os eleitores. A sustentação é basicamente a partir dos próprios recursos de você, dos candidatos, não existe de uma empresa, de um interesse participando. Por enquanto ainda não. O setor, um amigo, você vou te ajudar com isso aqui, né? Essa coisa. Mas eu acho que assim que chegar, como a campanha estiver no horário eleitoral e tudo, aí as pessoas vão poder ajudar mais. Eu recebi amigos, mas não é, as coisas não são fáceis, não. Então, a própria cultura política da gente, de eleição, ela tem que ser mudada. Então, o cara já só volta no partido forte. Ele quer ver algum interesse, quer ver alguma troca, aquela toma lá da cá, né? O emprego, a gasolina para botar a marca no carro. Então essas coisas têm que ser mudadas, eu acho. E acho que a reforma política seria, inclusive, eu estou debatendo sobre isso, é um momento importante das eleições para debater isso. E com a reforma política, financiamento público de campanha, aí zero o processo, todo mundo está no pé de igualdade, aí não tem problema para ninguém, todo mundo pode participar sem poder, de igual para igual. Então, isso é desproporcional. Então, é isso que está acontecendo, é muito desproporcional a estrutura de determinados candidatos que têm o poder econômico e aí tentam impor isso, né, através do dinheiro, através da força. Então, a gente está acreditando que o horário eleitoral vai fazer a diferença também. Você falou dos partidos aí que foram no canto da sereia, parece que tentava se formar uma frente esquerda lá, né? Sim. E tal, a Nicinha ia ser a candidata, e outros, mas aí acabou se pulverizando. Você mesmo, o seu partido, você foi alvo de alguma cantada aí, vem com a gente paga a sua... Pô, você sai como vereador, eu te elejo, como é que é isso? A gente já conhece esse filme, né? Esse filme eu já sou calejado nisso, né? Essa história não vigora, não vinga, né? Não tem como ser vitoriosa esse tipo de coisa. Só os partidos que não têm um projeto. Às vezes o cara vai com uma coligação com a intenção de ter algum apoio, tudo chega na hora ele vai quebrar a cara. Então eu acho que o partido tem que mostrar o seu projeto de poder, participar das eleições, ir para cima, participar, não ter medo de falar, de enfrentar as eleições, com dificuldade, e disputar o poder. O partido que não disputa o poder, fica se trocando por algum cargo no governo, por outro cargo menor, sem expressão, aí ele fica sem rumo, perde o prestígio, a população, e perde o momento. Às vezes o cavalo passa arriado 2, 3 vezes, e o partido não monta, ele perde a história. Tá? Então ele perde, ele perdeu a história. Às vezes ele podia ser poder no Estado. Aqui tem partido que podia ser poder no Estado 2 ou 3 vezes, 3 eleições aqui, e perdeu o bonde da história. Você não pode perder. Então você tem que estar participando das eleições. A candidatura majoritária é importante. Você veja bem, eu vou ter 2 minutos na televisão, 2 minutos no horário nobre. São 4 comerciais de 30 segundos. Você já pensou? É um tempo muito grande para você falar do projeto do partido, da cidade, e debater todas as questões da sociedade. Entendeu? Então o partido tem esse momento dele. Aí às vezes tem partido que tem 10 minutos, 20 minutos, 12 minutos, e
joga isso tudo fora, né? Perde essa oportunidade, né, de estar participando. E é um erro, né? Eu acho que os dirigentes deviam ter avaliado melhor isso e estar participando, que é mais alternativa para a população. Você falou aí da importância da TV. Como é que você está se preparando para isso? Sai da sua cabeça, você é o cacique do PPL em Vargem Grande, eu tenho baqueteiro, eu tenho grupo político. Como é que você definir essa linha? Eu fui criado dentro de televisão, né? Eu fui para a TV, eu tinha 17 anos, eu era cinegrafista com 17 anos, eu fui criado nesse meio, aprendi com esse meio, quer dizer, eu bebi nessa fonte, né? Aprendi a parte política com isso, em pleno regime militar, né? Então, era muito jovem, muito novo, era um menino ainda, então, fui criado nesse meio e gosto disso, né? E tenho certeza que não vou ter dificuldade nisso, tenho pessoas que vão estar envolvidas também nesse projeto. Estou animado, eu vejo que não há dificuldade nisso, de me preparar para o embate, estou pronto para qualquer assunto, qualquer debate, vamos enfrentar, vamos ter medo de falar a verdade, de confrontar ideias. Nessa campanha, está garantido que vai acontecer algum debate lá entre os candidatos da TV? Eu estou indo para a televisão hoje, tem uma reunião hoje na TV Centro-América, amanhã tem na TV Gazeta, e vamos ver essa questão dos debates, né? Como que vai ser. Eu tenho que falar também. Além do horário, pode ter debates específicos para os candidatos. Pode ter debate, né? Então, eu estou apostando nisso, é importante. A sociedade e os eleitores sabem, ele vai ter condições de avaliar melhor os seus candidatos. Né? Você, desde lá a candidatura sua pelo PT, sempre um pouco marcado aí como candidato à esquerda. O PPL também surge como partido que fala no mudança à esquerda, nessa herança do MR1 e tal. O tema do socialismo, o tema da ruptura, vai estar presente na sua campanha? O socialismo? Eu sou uma pessoa socialista, né? Mas a gente vive num país capitalista. Então o socialismo é uma construção. Nós somos um partido socialista. O PPL é um partido socialista, é um partido da base da Dilma, né? Da base da presidente Dilma. É um partido que tem um projeto de poder, é um projeto para o país, que é um projeto de desenvolvimento, é um projeto que tem prioridade para que o investimento nacional, né? A defesa dos nossos interesses, né? Do país é importante. Então, a pátria em si. Então, a pátria, nós temos que defender os interesses da pátria, do país. Esse é um partido que tem essa linha. Nós buscamos isso, nós lutamos por isso e vamos nessa caminhada, né? Vamos enfrentar as urnas e temos certeza que, se Deus quiser, vamos ser vitoriosos. Você acha que o partido de esquerda hoje são mais bem aceitos, já não provoca aquela... Não, eu acho que não. Eu acho que depois dessa... década de 80 já era mais pesada. Foi muito pesada, né? Você era tratado, olha, chegaram de evento lá, o Edson trouxe o comunismo lá de Cuba, da Rússia, não sei, né? Então, aquela coisa assim para a cidade, aquela coisa do próprio Lula em si. Então, acho que o próprio governo Lula, hoje o governo Lula, mas o governo Dilma já quebrou essa... O Lula teve que fazer pacto com os interesses do próprio empresariado, mostrar que o partido é uma parte da sociedade, mas você tem que governar com toda a sociedade, né? Todos os setores, a maçonaria, o empresariado, os fazendeiros, o pessoal da agricultura, ainda mais no estado de Mato Grosso, um país essencialmente agrícola, agronegócio, né? Eu estou numa reunião agora, eu ligo em retorno para você daqui a pouco, tá? Estou dando uma entrevista que eu te retorno, tá bom? Então é isso aí. Você tem havido espaço, pessoal, você falou, você mesmo destacou essa questão, tem havido espaço ainda para comício, para coisa assim? Não, acho que não, mas é caminhada, né? Não estamos fazendo comício. Morreram a tempo dos comícios? Os comícios acho que ficou no tempo, né? Porque primeiro não temos estrutura, né? Gostaríamos, eu me lembro
de algum comício histórico. Não sei se você estava presente, aquele comício do Lula no Parque do Lago, lembra disso? Sim. Lotou, né? Na época e tal, foi uma coisa impressionante, né? Mas nós não temos estrutura para isso. No momento nós vamos para a caminhada, né? Fazer as caminhadas nos bairros, né? E aí nós vamos buscar esses. Mas, por exemplo, existe o ambiente universitário, o ambiente universitário sempre tem e favorece a parte de esquerda? Tem a Univag, né? Ela tem alguns professores de esquerda, nós temos um candidato com mestrado na área, que é candidato a vereador, que defende o partido, as ideias do partido, e é professor da rede privada, né, também. E agora, com o advento do surgimento da UFMT, que vai colocar um campo na Várzea Grande, e a própria UNEMAC também, aí vai colocar, e vai ser importante que a própria academia esteja presente em Várzea Grande. Então vai fomentar, né, a intelectualidade, precisa disso, né, para que a própria juventude, a própria sociedade possa também ter acesso ao conhecimento. Então o conhecimento ficou muito restrito em Cuiabá, nos setores, e agora em Várzea Grande precisa, a população precisa ter acesso à cultura, ter acesso à informação, ter acesso ao conhecimento. Então essa difusão do conhecimento é importante, né? Então você pode ter um modo de vida do povo, um modo de vida, a sua cultura, as suas tradições, mas é preciso também para que haja uma difusão do conhecimento, então que esse conhecimento acadêmico a população tenha acesso, e vai ser importante para o crescimento intelectual, para o crescimento espiritual, pelo crescimento material, pelo crescimento tanto até o grau de instrução vai melhorar até as condições de vida do povo, né? Então isso dá um salto positivo, a presença das universidades dá um salto positivo. A gente tem lá o IVE, tem a Unic presente, tem a Univag. Agora com a vinda da UFMT mais a UNEMAC vai ser muito interessante para esse momento importante da cidade. Perfeito, Zé. Temos quantos aí? Quase uma hora. Tudo isso. É isso aí. Então a gente vai. Eu vi a semana o Wallace, eu vi você, eu vi a Lucimar. A gente vai